que nós temos no Pará é um problema de modelo de segurança. Esse modelo já se mostrou falido. Olha, eu tenho medo de morrer, claro. O senhor, como deputado, chegou a pedir, obviamente, a abertura de algumas unidades Propaz no interior do Estado, né? E o senhor, ao mesmo tempo, disse que a política de segurança do Estado não está indo pelo caminho correto. Qual é exatamente, são dois discursos, Eu, né? por exemplo, Como é que o senhor vê considero a isso? proposta do Propaz muito boa, na parte que se refere à tentativa de quebrar o fracionamento das ações do Estado. Porque o Propaz, na sua originalidade, propõe que, em vez de você ter delegacia de polícia, você tenha uma unidade integrada Propaz, onde está a Polícia Civil, a Polícia Militar, onde está também a Defensoria Pública, onde está o Ministério Público, e onde haja condições de você fazer um acolhimento muito mais qualificado, muito mais civilizado para as vítimas de violência. O problema não é este. O problema é a eficácia e a abrangência. Eu sinto que é uma proposta que foi perdendo fôlego para outra ponta do Propaz, que é a parte mais conjuntural, que é a parte do atendimento, daquelas ações de cidadania, né, que é importante fazer, mas que ela acaba deslocando o centro efetivamente mais estratégico do programa. E muitas dessas unidades acabaram não se efetivando, aqui em Belém principalmente. Você vai, por exemplo, na unidade integrada Propaz da Terra Firme, onde nós investigamos fortemente por causa da chacina de Belém, a CPI das milícias, a unidade integrada Propaz, ela era uma delegacia de polícia melhorada. Ela não tem essa efetividade que o Propaz poderia ter. E muitos lugares acabaram não recebendo a unidade, em detrimento de outro. Então eu senti que em certo momento houve um certo conflito no governo, né? O Rio de Janeiro acabou de assistir esse ano o assassinato de uma parlamentar. Nós estamos chegando próximo ao que o Rio de Janeiro está sofrendo lá? O senhor avalia dessa maneira ou já tem um quadro diferente, pior? Não, eu acho que tem uma diferença. Eu acho que o Pará, em termos de violência política, está pior que o Rio de Janeiro. É claro que a execução da Marielle é algo, um tapa na cara do Estado, né? Quer dizer, assassinar uma vereadora de uma cidade como o Rio de Janeiro, executar daquela forma, cuspir na cara do Estado Democrático de Direito. Mas eu lembro que aqui no Pará, nós já tivemos 3 prefeitos assassinados no Lago de Tucuruí, 2 ou 3 vereadores assassinados. Então a violência política aqui no Estado é ainda maior, muito maior que o Rio de Janeiro. O sentido de barbárie que nós estamos vivendo no Pará é algo absurdo. Mata-se pessoas como matou-se em Pau d'Arco, como se estivesse matando um animal. Com relação ao relatório da CPI sobre a chacina de Pau d'Arco, que situação estamos? Não, estão havendo agora as fases finais de interrogatório, né, de testemunhas, de acusados, para ver se vão a júri popular, né? Todos os indícios são de execução. Não sou eu que estou dizendo, eu vou te ler aqui literalmente o que disse o delegado-geral de Polícia Civil do Estado à época. Abre aspas. Juntando os 3 laudos, local do crime, cadavérico e balístico, não tenho dúvida de que houve execução, fecha aspas, admitiu o delegado-geral de Polícia Civil, Gilmar Firmino. Ou, abre aspas, o promotor de justiça, Leonardo Calda, reforçou a tese de execução ao informar que a prova técnica produzida até o momento caminha nesse sentido, abre aspas. Os tiros dados nas vítimas não foram à distância. Parte dos tiros foi dada a queima-roupa. A direção destes foi de cima para baixo. Tudo isso desde que recebemos a prova pericial indica a execução. Nenhuma das 10 vítimas tinha resquícios de pólvora nas mãos. É difícil imaginar cenário de confronto se em um dos lados não houve resistência, fecha aspas. Agora, não é fácil esse tipo de investigação.
A sociedade às vezes não entende por que alguém não é condenado. É porque não se pode condenar assim. É preciso haver a individualização da culpa, é preciso provar que um determinado indivíduo empunhou uma arma. O Ministérios Públicos Estadual e Federal, a Polícia Federal e a Polícia Civil do Pará estão fazendo um trabalho elogiável. Até aqui nós não temos nenhum tipo de óbice a fazer quanto a este processo, mas é um processo difícil. Que eu acho que o caso de Pau d'Arco, até de uma forma mais precisa do que o caso de Eldorado, ele é um caso exemplar para nunca mais acontecer. Como o de Eldorado nunca mais tem que acontecer. O senhor afirmaria, então, que o Estado é a origem da violência do próprio Estado? O Estado não enquanto pessoa, né? O Estado enquanto estrutura jurídica, enquanto estrutura política, né? Porque ele tem se revelado ao longo dos anos muito incapaz de, primeiramente, internamente se auto-oxigenar, no sentido de que os corporativismos não falem mais alto do que a necessidade do combate à impunidade. E segundo, porque na hora de definir efetivos investimentos, as prioridades não são, infelizmente, as prioridades que estão sendo escancaradas pela própria realidade de violência estabelecida no Estado. São investimentos que não dialogam. Parece que há um verdadeiro fosso entre o que é prioridade e o que é investimento. Muitas vezes os investimentos estão orientados pela necessidade de viabilizar eleições, reeleições, do que necessariamente de enfrentar a barbárie e de enfrentar o passivo social brutal que tem o Estado do Pará. Com a sua ida ao aterro sanitário de Marituba, né? Que há algo ocorrendo lá, na sua opinião, que também é tão grave quanto a história que ocorreu em Barcarena. Eu queria que o senhor fizesse um panorama sobre isso.